Olá, vamos falar hoje então, continuar o assunto a respeito da transição da Idade Média para a Idade Moderna. E a gente já viu as cruzadas, né, e o renascimento comercial e urbano, e a gente viu o surgimento da camada burguesa, que é a classe social aí que vai entrar como uma classe que vai se enriquecer por meio do comércio, por meio de grandes propriedades, gestão de bancos, financiamento de serviços, né? Eles vão se enriquecer por meio do comércio, principalmente de feiras, né? De comércios livres que vão surgir na Idade Média. Essa camada burguesa, ela vai surgir em várias cidades medievais da Europa, vai se enriquecer e alguns séculos mais tarde vai começar a ganhar protagonismo na história, principalmente com as revoluções burguesas, né? Com a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, principalmente já no século XVII, século XVIII. Bom, para hoje a gente vai ver então a formação dela, a gente vai ver a crise do século XIV também, né? E aí para a gente poder entender essa passagem da Idade Média finalmente para a Idade Moderna. Então vamos lá, o que é um burguês, né? O que é a camada burguesa? Aí aqui no resumo, que está aparecendo para vocês no fundo do vídeo, é o habitante dos burgos. O que são os burgos? São as cidades medievais, aquelas cidades muradas, né? Por que cidades muradas? Os reinos precisaram e perceberam que era necessário fazer defesa de suas posses, né? De terras, controle da população, para que assim a sua economia conseguisse persistir. Então, esses burgos eram cidades muradas e geralmente essa camada burguesa, né, era uma camada que se mantinha no comércio. E ela geralmente ficava ali próximos às muralhas, né? A gente vê em obras cinematográficas, séries, né, de pessoas passando em reinos medievais e aí tem aquelas feiras, né? Aquilo ali já são pequenos comerciantes, né? E a burguesia é uma classe que detém bastante propriedade financeira, né? Ou seja, ela tem poder econômico, tá bom? Aí ela vai se enriquecendo, né, e modificando a estrutura feudal, aquela estrutura que a gente tinha, né, três estados, né, três estamentos sociais. Você tem a igreja, depois tem a nobreza e tem um povo, né, e aí dentro desse povo você tem várias vertentes, desde o servo mais pobre, camponeses, artesãos, profissionais livres, ferreiros, etc. E também tem a burguesia dentro desse setor, né? Então vamos lá, vamos analisar como é que funciona então a burguesia ali, né, dentro desse povo sem poder político, mas que tinha poder financeiro. Entre os burgueses, os privilégios de nascimento perderam a importância, ou seja, os privilégios de nascimento, né, principalmente, é claro, com relação à nobreza, que você já nasce filho de nobre, você é filho de alguém, ou seja, você é fidalgo, é filho de algo, então você é alguém importante, com títulos nobiliárquicos, marquês, visconde, conde, barão, duque, né? Entre os burgueses não tinha isso, já que eles eram do povo, então não tem privilégios de nascimento. Os senhores feudais perdem o poder político e econômico, né? Por quê? Porque os senhores feudais, eles tinham os feudos ali, com aquela agricultura, eles não se enriqueciam porque geralmente o poder econômico deles era limitado, já que não tinha lógica de lucro capitalista. Então, não é à toa que essa camada burguesa acaba se enriquecendo até mais do que senhores feudais. Necessitava-se de poder centralizado para dar condições de realização e segurança às atividades comerciais. O que é isso, gente? Na Idade Média, a gente enxerga o poder bastante descentralizado. Ou seja, a gente tem vários feudos com vários lordes, vários senhores feudais, cada um mandando ali no seu quinhão de terra, com senhores, vassalos, suzerania e etc. Para a burguesia poder se permanecer, havia uma necessidade de um poder maior para a proteção das suas atividades comerciais. E muitos desses senhores feudais não tinham poder econômico. Então, eles acabavam fazendo casamentos para poder se unir com outros feudos, para poder se unir com outros reinos. Um reino se unia com o outro e começava a acontecer o que a gente chama de centralização monárquica, ou seja, ao invés de existir vários reinos e feudos, começam a eles se fundirem, se juntarem, conforme a sua cultura, conforme a sua economia, conforme casamentos arranjados, conforme conquistas militares também, né, vão acontecendo e então vão centralizando essa monarquia.
Os primeiros estados monárquicos centralizados da Europa são Inglaterra em 1066, com a Batalha de Hastings, né, com a invasão dos normandos. Eles unem todos os reinos da Inglaterra, né, reino de Essex, Sussex, Nortúmbria, Cornualha, de Londres, sob uma só coroa. Você tem Portugal, né, com a independência e revolução da dinastia de Aves, que eles não aceitavam serem subjugados pela coroa espanhola, no caso o reino de Castela e de Leão, né, que não tinha Espanha ainda, né. Então, os portugueses se revoltam, não aceitam, eles unem então os reinos portucalenses, né, sob uma coroa só no reino de Portugal. A Espanha, né, tinha o reino de Castela e Leão e também tinha o reino de Aragão, que eram os mais poderosos, e por meio de um casamento entre o reino de Castela e Aragão, acabaram unindo a sua coroa com a sede em Madrid, formando assim a Espanha uma coroa só. Os francos, né, com o reino da Borgonha e outros inúmeros reinos, né, fatiados que existiam no território atual da França, após a Guerra dos 100 Anos, com a Joana d'Arc, eles conseguem manter a coroa sem domínio inglês, e assim o reino da França também começa a surgir. Então essas são as primeiras centralizações monárquicas, né? São os estados que começam a ficar mais poderosos na Europa. Inglaterra, França, Portugal e Espanha. E com isso, com essa proteção necessária às atividades comerciais dos burgueses, principalmente na área comercial, que também precisava de muito poder para poder ir para fazer navegações, né, com outras localidades, fortalece assim a burguesia, contribuindo para o fim do feudalismo e da Idade Média, ou seja, aquele sistema baseado na agricultura, na servidão, começa a desaparecer. Então, além dessa crise do feudalismo, o que a gente também vai ver vai ser a crise do século XIV, né? Nos séculos 11 a 13, o que a gente vai enxergar? É uma revolução agrícola, né? Com uma grande produção de alimentos, e a gente sabe que historicamente, quanto mais alimentos, quanto maior produção de alimentos, maior a quantidade de população, porque eles conseguem se alimentar, então assim também ter mais filhos e assim ter mais saúde, né, com maior alimentação para poder assim também crescerem, envelhecerem, né? Então isso causa um inchaço populacional nas cidades, né, medievais. As grandes capitais europeias que a gente tem hoje já foram, né, há séculos atrás, grandes cidades medievais, né? Mas não tinha estrutura física para poder aguentar tamanha quantidade das pessoas, ou seja, você não tinha um plano urbano, né, um plano urbanístico com relação à limpeza das cidades, recolher sujeiras, lixos, encanamento, né? Você não tinha cidades encanadas como a gente tem hoje, saneamento básico, né, serviço de saúde pública. Isso tudo não existia nesse momento. Então o que começa a acontecer com a estrutura física dessas cidades medievais? Começam a ficar lotadas de pessoas, lixo e sujeira jogado nas ruas livremente, porque você não tinha serviço de coleta, não tem serviços de esgoto e de água corrente, né? Não é à toa que as fezes, dejetos eram jogados em baldes, né, pela janela, ou jogados na terra e enterrados, né, colocado terra em cima para poder esconder. Então, assim, a condição de vida das cidades medievais era algo mesmo complicado, sabe? Tem documentos ainda que registram, né, como é que era o dia a dia nessas cidades, né, e o cheiro que exalava, né, nessas cidades cheias de gente apinhada, sem nenhum serviço de saneamento básico. Lembrando que é muito frio na Europa, né? Os invernos são rigorosos. Então, as pessoas, por vezes, ficavam meses e meses sem tomar banho, né? Os próprios portugueses, né, quando vem aqui para o Brasil, a corte portuguesa, né, em 1808, sofre bastante com isso, por causa do clima tropical, né? O Dom João VI, por exemplo, ele tinha feridas espalhadas pelo corpo, que ele precisava se banhar em água salgada do mar para poder curar essas feridas, né? Então, com isso a gente sabe, gente, hoje isso é matéria de biologia básica, né, de ciências, de meio ambiente, que a gente sabe que com um ambiente muito cheio de gente, de pessoas apinhadas, lotadas, próximas uma à outra, com estalagens apinhadas de gente, quartos que dividiam, né, às vezes camas inúmeras para as pessoas poderem dormir, uma junto com a outra.
Sem esse saneamento básico, vai ser um ambiente propício para a proliferação de pragas como baratas, piolhos, pulgas e outras transmissões de doenças, né? E aí, o que acontece no século XIV? Né? A gente já tem esse contexto, a gente vai ter um período onde o planeta Terra vai passar por um excesso de chuvas muito grandes, né? Se eu não me engano, no ano 1346 a 1349, né? Mais precisamente no século XIV, vai ter um problema com relação ao que estava acontecendo ali com a Europa. Né? Esse excesso de chuvas vai ter colheitas ruins. Então, com colheitas ruins, você tem menor produção de alimentos. Se tem menor produção de alimentos, a consequência é falta deles. Então, com menos alimentos para você comer, se fortalecer, você acaba ficando o quê? Desnutrido. E isso é biologia, gente, básica. Se a pessoa é desnutrida, ela vai ficar com a imunidade baixa, ou seja, vai ser suscetível a doenças. Então, olha como é que uma coisa casou com a outra. O contexto do século XI ao XIII, muita gente lotada nas cidades. Essas cidades sem nenhuma limpeza, saneamento básico, condições de higiene precárias. Excesso de chuvas vai trazer colheitas ruins, poucos alimentos, a população vai ficar desnutrida e com baixa imunidade. Então, gente, vai ser um casamento perfeito para poder surgir a peste negra. Porque vai vir essa doença nova agora por meio dessas pragas, né? E as pessoas não vão conseguir se proteger. Aí aqui, ó, nós temos escassez de comida, ou seja, pouca comida, mais falta de higiene, mais aglomeração de grande número de pessoas, embarcações que chegavam às cidades infestadas de ratos, ou seja, muitos navios que chegavam do Oriente, principalmente pelo mar Mediterrâneo, que chegavam aos portos, também traziam ratos dessas localidades. Não sei se vocês sabem, mas os navios dessa época eram podres, eram imundos. Era uma condição muito deplorável você fazer uma viagem marítima. Então os ratos, né, eles proliferavam e viviam nos estoques do convés dos navios, se alimentando dos alimentos e produtos que eram comercializados, e aí eles também mordiam e transmitiam as doenças. E foi assim que surgiu a peste negra. E também outras doenças, né, por meio dessa mordida, né, da pulga, do pulgão do rato. A peste negra, né, também conhecida como peste bubônica. A peste negra, ela é chamada assim porque o corpo ele vai com várias feridas, essas feridas vão estourando e vai aumentando na pele, deixando escurecido o local onde surgiu essas feridas. Então, quando a pessoa morre, né, ela praticamente já está com o corpo bastante enegrecido, né? Então, a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia, ou seja, uma pessoa a cada 3, né, na Europa morreu de peste negra nesse período, diminuiu consideravelmente a população na Europa, né? Também diminuiu o comércio, e aí o século XIV, né, já ali no fim da Idade Média, já estourando, vai trazer uma crise do sistema feudal muito grande, né, e começa a surgir um novo modelo político-econômico, né, que vai ser, na verdade, o capitalismo, mas, na verdade, a gente chama de acumulação primitiva de capital, porque capitalismo propriamente dito, como a gente conhece hoje, ele surge somente no século XIX, né? Algumas curiosidades a respeito da peste negra, né? As pessoas, como tinham um pensamento dominado pela igreja, a igreja acreditava que era um castigo dos deuses. Então, se alguém se curasse da peste negra, era suspeito de heresia. Muitas mulheres conheciam, né, ervas especiais e curas, né, vindas da floresta, com chás e etc., que acabava melhorando a condição da pessoa, ou então, né, até curavam elas, e o que acontecia era que elas eram acusadas de bruxaria, né, já que a igreja não curou. Então, se alguém curasse da peste negra, era suspeito de heresia, né? Então, juntamente com isso tudo, né, vocês pensem, né? E se a gente for relativizar com os dias atuais, né, é assustador isso, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, né, desse novo coronavírus, né, Covid-19, onde tem muitos setores da sociedade que simplesmente acreditam que é um castigo dos deuses, né, que negam que não exista
essa doença, né, que não tem esses números todos de mortos, que estão se negando a tomar vacina, sendo que a vacina, né, é uma tecnologia que foi surgindo ali no século 17, 18, foi se desenvolvendo até se transformar numa coisa necessária para o nosso corpo, para a gente poder se proteger, né? E as pessoas vivem como se estivesse na Idade Média ainda. Isso aí é horrível. A gente está em pleno terceiro milênio e ainda ter raciocínio, inclusive do nosso governo, né, federal atual, bastante atrasado e preconizando ideias totalmente ultrapassadas, né, a respeito disso, desse tratamento. Então, o que aconteceu, gente? Foi que essa crise do feudalismo, acentuada pela peste negra também, vai ter abertura para o capitalismo, e quem vai se aproveitar muito disso vai ser a burguesia. Aí tem essa imagem aqui bem interessante, né? Que demonstra os cambistas, né? Que eram as pessoas que controlavam os livros e os números para poder fazer a troca de valores, né? De moedas que existiam de locais para locais, né? Aí o feudalismo para o capitalismo. Então, né? A população no feudalismo vivia essencialmente na área rural. No capitalismo, a gente vai perceber a migração dessa população do campo para a cidade. Na economia, no feudalismo é baseada agrária, né? Ou seja, baseada no campo, em trocas de produtos. No capitalismo vai ser o desenvolvimento comercial, com o uso de moedas e com o lucro como objetivo. Na política, você vai ter uma descentralização política no feudalismo, né? Como eu já expliquei para vocês agora há pouco, né? Com vários reinos, várias coroas, vários feudos, né? E o poder na mão desses senhores feudais e da Igreja Católica. E já no capitalismo vai ter maior centralização política, né? Com os reinos, os estados modernos sendo construídos na Europa, e um estreito vínculo entre Estado, burguesia e capitalismo. Para quem ainda não, né, de repente quer também ver uma outra vertente da burguesia, é só estudar a Itália do Renascimento, né? A Itália renascentista, que tinha o financiamento das suas obras feitas por burgueses em sua grande maioria. A burguesia mercantil financiava muitas obras para poder manter estreitos laços com a Igreja Católica e com os poderes locais. E eles ganham tanto poder, principalmente duas famílias rivais que vão surgir, né? Duas famílias burguesas na Itália, os de Médicis e os Borgias, que inclusive vão conseguir colocar papas da família deles no poder da Igreja Católica, a maior instituição e mais antiga, né, estruturada pelo homem, e até aquela época e até os dias atuais. Beleza? Bom, por hoje então a gente termina, né? A gente viu o conteúdo aqui então e a gente finalizou, né, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí, a partir dos próximos conteúdos, a gente vai explorar os séculos XV, XVI, XVII até o século XVIII. E a gente finaliza por aqui agora. Um abraço para vocês e até a próxima.